Bem-vindos ao segundo episódio do Agora Pode, o podcast do site tocantinsagora.com.br. Um novo formato de levar a notícia que interessa até você. O nosso convidado de hoje nasceu em Miracema, tem 31 anos, é empresário de sucesso em Palmas, foi candidato a vereador pela primeira vez na capital em 2016 e obteve incríveis 1.139 votos, desbancando políticos profissionais. Com muita gratidão, nós recebemos Leoni Júnior. Bem-vindo. Obrigado, meu amigo Kim. Boa tarde. Fico muito honrado de ser o seu segundo convidado aqui no podcast, que eu até me recordo agora aqui do Tocantins agora, que era Sudeste agora, né? Que a gente tem esse relacionamento de amizade já há muitos anos, que você me ajudou naquela campanha de 2016, quando muitos não acreditaram, né? Mas você nos deu esse apoio, nos ajudou e criamos esse vínculo de amizade. E, então, assim, eu fico muito lisonjeado em ver que eu participei também, você participou dessa minha construção política, e eu pude participar dando essa sugestão de nome do site hoje, que é um sucesso, o Tocantins Agora. Então, muito obrigado pelo convite e um prazer muito grande estar aqui com você nesse bate-papo. Nós temos uma curiosidade aqui. Quando o site nasceu, em 2017, lá em Indianópolis, nós chamávamos Sudeste Agora. Nós mudamos para Palmas, ganhamos leitores de todo o Tocantins, e quem deu a ideia do novo nome do site, Tocantins Agora, foi exatamente o Leoni Júnior. Leoni, você tem um histórico de bravura. Durante a sua infância e adolescência, você vendia bombons na escola para bancar os seus estudos. Me diz uma coisa, foi aí que nasceu o seu dom para o empreendedorismo? É até engraçado, né? A gente vem de família muito humilde, sempre incentivada a trabalhar. Minha mãe era funcionária pública e durante o dia ela trabalhava na escola como secretária. E à noite ela passou a fazer esses bombons para me vender na escola e meu irmão vender no serviço dele, que ele trabalhava no cartório na época, para ajudar a custear esses meus estudos. Então, assim, desde essa época eu já nasceu essa questão do empreendedorismo, meus pais sempre me ensinando que as oportunidades, elas vêm a quem procura. Então, assim, desde aquela época nós procurávamos essa oportunidade, que eu acho que temos que ter políticas públicas para criar oportunidades para os jovens, temos, mas nós também temos que incentivar os jovens a procurar essa oportunidade, a construir essa oportunidade. Então, assim, foi uma época muito feliz. Eu tenho amigos desde essa época aí que até hoje falam dos bombons que minha mãe fabricava de noite, para podermos vender lá na escola. Então, assim, é uma fase muito feliz da minha vida e que deu start nessa minha carreira como empresário. Tem uma frase do escritor e historiador Leandro Carnal que se parece muito com você. Ele disse que é o pai dele que fez essa frase, que o sol nunca deve encontrar um homem honrado dormindo na cama. Se parece muito com você, porque eu sei que você acorda muito cedo para trabalhar sempre e faz questão disso. Leoni, qual é a orientação que você dá para essa galera que tem vontade de empreender, mas tem medo, ou essa turma que começa a empreender agora? Eu carrego comigo, eu falo muito nas minhas rodadas de amigos, né? Hoje eu tenho 31 anos, bem mais maduro, mas uma coisa que eu sempre fiz desde a minha juventude. Nós temos que aproveitar nossa juventude, aproveitar nossa energia para trabalhar e correr atrás do nosso crescimento familiar, profissional, para quando nós chegarmos numa certa idade, vamos supor os seus 40, 45 anos, nós estamos com estabilidade e poder aproveitar. Infelizmente, boa parte da juventude hoje opta em estar se divertindo e deixando de lado estudos e trabalho. Eu acho que nós temos que incentivar essa juventude a inverter essas questões. Nós temos que começar a incentivar a juventude a empreender novo. Tantas histórias que nós conhecemos de
empreendedores que começaram com seus 40, 50 anos. Mas se eles tivessem instrução para começar com 18, 20, 25 anos. Então, assim, eu acho que nós temos que aproveitar a nossa juventude para trabalhar, gastar essa energia trabalhando para construir uma sociedade mais harmônica. Perfeito. Agora eu quero que você fale aqui para os seus eleitores quem é o Leoni de 2016, aquele que quase ganhou a eleição para vereador, mas eu não acredito que tenha perdido, não, porque foi um sucesso total e surpreendeu muita gente. Quem é aquele Leoni de 2016 e quem é o Leoni de hoje? Uma coisa que eu aprendi com a eleição de 2016 é que eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. E eu aprendi bastante de 2016 para cá. Primeiramente, eu tinha 24 anos. Hoje tenho uma maturidade, um pensamento. Hoje sou pai de família. Hoje eu tenho uma convicção um pouco diferente de como eu trabalhava, de como eu conseguia me posicionar. Então, assim, é um novo homem, né? Eu era um menino naquela época. Então, assim, eu acredito que nós podemos fazer novas políticas, igual eu disse em 2016, um novo jeito de caminhar. Nós podemos trabalhar para a sociedade no geral. Uma coisa que eu trabalhei muito naquela eleição foi falando que eu não tinha pretensões de ser vereador do Aureni, do Taquari. Eu tinha pretensões de ser vereador de Palmas, que eu acho que os políticos têm que trabalhar isso. Que se ele chega a ganhar a eleição, ele é vereador de Palmas, de toda a comunidade. Então, assim, nós temos que ter pessoas que olhem para Palmas, para o Tocantins, para o Brasil. Então, assim, hoje eu me coloco nessa posição. Perfeito. Esse Leoni de hoje, ele está construindo uma pré-candidatura a vereador em 2024? Hoje nós estamos construindo um bate-papo com os amigos, familiares e principalmente aquelas pessoas que acreditaram no projeto em 2016. Então, se os amigos, a sociedade achar que nós temos potencial e qualificação para poder lançar uma pré-candidatura, nós estamos com o nome à disposição. Porque nós estamos aqui para somar na política tocantinense, na política palmense, que eu acho que nós precisamos inovar na política. Hoje nós estamos carentes de boas pessoas, de pessoas jovens na política. Renovação na Câmara, né? Então, assim, se nós formos buscar, nós temos vereadores com mais de 7 mandatos na Câmara de Palmas. E isso não é bom. Isso não é bom. Nós temos que ter essa variação, nós temos que ter quem busque pelos palmenses. Oxigenar a Câmara, oxigenar né? a Câmara. É isso. Entendeu? Leoni, direto e reto, você tem ou não já uma preferência de pré-candidatura para prefeito de Palmas? Sim, eu me identifico muito com como tem se construído, juntamente com a sociedade, a pré-candidatura da deputada Jana de Valcari. Eu me identifico bastante, acho bem propositiva as suas colocações e vejo que ela está buscando algo diferente para Palmas. Então, hoje, eu tendencio a caminhar, a discutir políticas, até porque eu tenho já uma proximidade com ela, já tive a oportunidade de discutir a respeito do que ela pensa para Palmas. E eu fiquei bem animado com o que ela pensa, com o que ela tem de projeto para Palmas. Então, assim, hoje eu tendencio para a Jana de Valcari, porque eu vejo que é alguém que está procurando algo melhor para Palmas. Neste tempo, desde quando você foi candidato a primeira vez, até hoje, e na área empresarial de sucesso que você tem, você conquistou algum inimigo político no Tocantins? Creio que não. Até porque eu acho que nós temos que parar um pouco com essa questão de inimigos. Porque eu creio que os políticos eles têm que... É igual jogar bola. Chegou nas eleições, chegou ali na hora do jogo, cada um defende o seu. Só que passou dali, acabou o jogo, acabou as eleições...
temos que pensar na população, na sociedade, em construir algo propositivo para a sociedade. Esse é o meu pensamento em questões de inimigos. Nós temos rivais. Esse é o meu posicionamento. Adversários. Momentâneos. Exatamente. Ali na eleição. Passou, eu acho que tem que todos procurarem a ser unidos para... Claro que vai ter divergências de ideias, que ninguém é igual a ninguém. Mas nós temos que procurar o melhor para a sociedade no geral. Me diz uma coisa. Quero que você faça aí um preâmbulo, um esboço sobre o seu posicionamento sobre o governo Lula e, principalmente, a manchete dos últimos dias é a indicação do Flávio Dino para o STF. O que você pensa a respeito? A respeito da indicação do Flávio Dino ao STF, o meu posicionamento é o seguinte. Eu creio que uma pessoa que prega o comunismo abertamente, ele não pode estar na cadeira igual a do STF. Esse é o meu posicionamento. A pessoa que fala que o comunismo é algo bom, eu não acho que ela está com capacidade de julgar. Porque lá tem que ser isento, lá tem que ser apartidário. E ele é partidário. Então, assim, tem algumas políticas que eu discordo totalmente. Eu, como conservador, pai de família, cristão, me identifico mais com a linha do antigo presidente, do Bolsonaro, nessas questões de políticas, de liberdade, né, do empreendedorismo. Eu, como empresário, eu sei o tanto que essas questões das taxações, tudo, isso atrapalha, né? Assim, acha que vai arrecadar mais, mas não vai. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de sabedoria na hora de olhar essas questões, para a gente não ficar só na questão ideológica, porque por detrás de todo o governo tem questões econômicas, né? Então, assim, a gente está vendo que foi dito uma coisa na campanha e hoje está sendo uma coisa totalmente diferente. Eu mesmo consegui comprar picanha até hoje. Na feira tem. Leoni, eu sei que você sempre pautou a defesa pela família, né? E eu queria saber se você continua com essa pauta e se ela é uma das principais pautas que você, como ser humano e empresário, antes do político, defende. Hoje, como pai de família, é uma das minhas principais bandeiras. Porque eu creio que se colocarmos a educação base como primordial, nós teremos futuros bem melhores. Essas questões de divergências, de tudo, isso tudo se resolve com educação. E a gente não fala não é só português, matemática, não. Vamos dar um exemplo. Toda criança tem seus direitos e seus deveres, assim como qualquer ser humano. Então nós temos que trabalhar, por que não ter um estudo da Constituição, pelo menos uma parte básica, para todo mundo saber seus direitos, seus deveres. Então, aqui eu falei. E outra coisa, por que não ter um estudo de financeira familiar, financeira básica? No ensino médio, você fazia pelo menos noção que a Constituição existia, porque nunca me foi falado e nem nos livros de história eu vi isso. A gente estuda a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e nós não estudamos o que precisamos hoje, não estudamos o Brasil. Então, assim, eu acho que está faltando um pouquinho mais dessa questão da educação. Qual pai quer ser corrigido pelo filho? De você furar um sinal vermelho e o filho falar: papai, não pode passar no sinal vermelho. O vermelho é pare. Então, a educação vem aí. E vamos pensar daqui 10, 15 anos, como é que vai estar essas crianças como adultos? Vão ser outras pessoas. Então, assim, esse é o meu posicionamento. É isso que eu penso como pai de família, que quando eu ingressei na política, eu ainda era solteiro. Me casei em 2016, no ano da eleição. Então, assim, eu sempre procurei entrar na política para tentar construir algo melhor para minhas gerações futuras. E eu acho que o primeiro passo está aí. Eu dei em 2016 e eu quero que o povo palmense me dê essa confiança
e acredite para que eu possa construir essa pré-candidatura. Sua intenção é levar a sua experiência de sucesso profissional para o agir político? Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente tem que tratar um pouco mais a sério as políticas públicas, né? As políticas públicas, vamos dar um exemplo. Tantas estatais que nós temos só dando prejuízo. O poder público ele tem que ser tratado como uma empresa, de ele dar retorno para a sociedade. Qual que é o lucro do poder público? O retorno que tem para a sociedade. Então, assim, eu penso na gente tentar botar a maior questão técnica possível no poder público. Não só porque é amigo de fulano. Teve indicação de fulano, mas o ciclano não tem qualificação técnica nenhuma. Então, assim, nós temos que olhar mais para o olhar técnico, que a gente sabe que o olhar técnico faz toda a diferença numa gestão. Leoni, me diz uma coisa. Está tendo um tema bastante debatido, tanto na Assembleia como na Câmara em Palmas, que é a BRK. Você é a favor da CPI da BRK? E o que você acha desse absurdo de todo mundo pagar 80% ou mais de água para ter uma rede de esgoto? Fiz uma pesquisa recente. O estado do Tocantins é o estado mais caro de taxação de rede de esgoto. E depois do Tocantins aparece um estado que é R$ 3,99. Olha que absurdo, né? O que você pensa a respeito disso? Assim, eu espero que dessa vez a CPI da BRK vá para frente, né? Então, assim, eu acho que já passou da hora de ter uma pressão, de pressionar a BRK para que possa baixar essa rede de esgoto. Porque não tem lógica, não tem lógica. Cadê a BRK tem como comprovar que os custos dessa rede de esgoto equivalem a esses 80%? Por que em tantos condomínios novos aqui em Palmas ainda usa fossa? E fora as notícias que a gente recebe do que está indo para o lago, né? Vamos dar um exemplo no Bertaville. Gente, para que uma quadra bonita igual aquela ser largada daquele jeito pela BRK? Então, assim, nós temos que pensar o seguinte. Ali próximo ao mirante ali, nós temos algumas quadras que ainda são fossa. Aí, quadras que ainda são fossa dentro do plano diretor de Palmas, por que não liga toda a rede de esgoto e baixa a taxa? Uma cidade que é planejada, mas toda hora a BRK está cortando o asfalto. Que planejamento é esse? Olha, inclusive quero fazer um comentário aqui. Ontem, trabalhando no home office, quando eu cheguei em casa, a água acabou. Estranho, porque eu estava tendo obra na quadra, ali na quadra vizinha, e demorou muito a voltar. Eu juro para você, Leoni, que a água estava na cor de sangue. Fotografei, vou fazer uma matéria sobre isso, já mandei e-mail para a BRK, e esses absurdos são rotineiros em Palmas. E o que você está passando, eu passo com frequência onde eu moro. Eu moro ali próximo à Ubra, na 1503 Sul. É cotidiano. Você tá ali e fica sem água. Aí você fica até com medo. Será que eu não paguei? Mas não, tá tudo pago, é porque é rotineira essa falta de água. E a empresa nem informa, justifica, diz que você vai ficar sem água, que tem lei obrigando isso. Mas só que os 80% ela cobra. Ela cobra. Se você tem uma certeza que o boleto vai chegar. Vai chegar. Então, assim, nós como cidadãos temos que procurar os nossos direitos. Então, assim, isso não acontece não somente com a BRK. Se nós formos levar em consideração a Energisa. Por que a Energisa precisa esperar da queda de energia todo dia numa quadra para trocar o transformador? Inclusive, ontem também perdi 3 das nossas melhores máquinas por uma queda de energia. O que é? Vou dar um exemplo. Quadra tal, eu vou dar aqui, 1503 Sul. Ela tinha poucas casas, então o transformador é pequeno. Não está vendo que lá está ficando com muita casa? Aqui é um lugar muito quente, então as residências têm ar-condicionado. De noite está todo mundo em casa, com os ar ligados. Queda de energia, fica 5, 6 horas. Na hora do trabalhador descansar, tá lá, passando a noite acordado, sofrendo. Por que a Energisa não tem um planejamento? Sabe onde está crescendo e não já faz essa troca dos transformadores sem precisar ter esses problemas? Certo. Leoni, tem um outro tema que me sensibiliza e eu pauto muito. Eu não vou nem falar do Tocantins,
Vou falar de Palmas, que é uma cidade nova e é uma cidade que ainda sente fome. Você conhece as regiões ali perto onde você mora, as regiões mais afastadas do centro da capital. A gente sabe que há várias famílias que não têm o que comer. Qual é o seu sonho para os próximos 10 anos de Palmas? Os próximos 10 anos, que é uma coisa que eu acredito muito no que se vem construindo hoje, no que a própria deputada Jana de Valcari vem falando na questão do empreendedorismo, de incentivar o comércio, porque assim, a gente não tem que olhar só para o funcionário público, nós temos que olhar para a sociedade num todo. Então assim, nós temos que pensar na geração de empregos, na capacitação de jovens. Então nós temos que olhar para nossas crianças, para nossos universitários, o que o Paço Municipal de Palmas tem feito para trazer investidores para Palmas? Qual o incentivo que tem dado para vir grandes indústrias? Palmas é uma região centralizada do nosso país, e cadê as indústrias daqui? Não tem. Então, assim, nós vamos ficar refém da administração pública. Nós somos literalmente o centro do Brasil. É o coração do Brasil. Rota turística. É o lugar mais fácil para você distribuir para todos os outros estados e não se apresenta fomento para grandes empresas virem. Não apresenta. Então, assim, nós temos um dos IPTUs mais caros, a taxa de luz das mais caras. Então, assim, mas você chega numa feira. Nessa época, tanto os feirantes que fomentam bastante nossa economia, como os seus clientes sofrem hoje. Porque começou a chover, a feira coberta só tem o nome de feira coberta como enfeite, mas os feirantes ficam no relento. A maioria das feiras, inclusive, estão em estado de abandono. Estado de abandono. Então, assim, é um setor muito importante hoje dentro de Palmas. Quem é que não gosta de ir na feira, comer um pastel, comprar um cafezinho moído da hora? Então, assim, nós temos que pensar por aí, começar por aí, que vai fomentar o comércio. Isso gera emprego, isso gera renda. Então, assim, eu penso mais ou menos... É essa a minha linha de pensamento. Entendeu? Que às vezes... políticas públicas é dar dinheiro. Não é dar dinheiro, é dar oportunidade. Né? É aquele ditado, tem que ensinar a pescar, não dar o peixe. Uhum. É isso que eu penso. Eu não sei qual é a sua relação hoje com a atual prefeita Cíntia Ribeiro, mas a gente vê aí obras da campanha, que foi lançada na campanha passada... E está até hoje, ou parada, ou fazendo assim, trabalho bem de formiguinha. Acho que até a formiga trabalharia melhor. O que você acha dessas obras aí que estão super atrasadas? Eu não vou falar muito sobre as obras da Cíntia, mas eu acho que só tem que ter um planejamentozinho um pouco melhor. As obras ficam paradas no verão e no inverno que as máquinas vão trabalhar, é para fazer e desmanchar. Não estou entendendo esse planejamento. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de planejamento. Então, assim, vamos potencializá-las no verão, que é onde você não vai ter perdas por causa das chuvas, que a gente sabe que as chuvas atrapalham bastante as obras. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho de planejamento, porque eu tenho certeza que Palmas tem um recurso, por causa que o orçamento de Palmas, todo mundo sabe, é bem gordinho, né? Então, o orçamento tem. Então, vamos ter um planejamentozinho um pouco melhor, que eu acho que dá certo. Muito bem. Leoni, a gente está caminhando para o final dessa entrevista, nós vamos fazer um pinga-fogo agora. Se der segundo turno em Palmas e a Janaide não for, e aí? Se a Janaide não for... Ou você quer deixar para discutir o segundo turno no segundo turno? Eu creio que eu vou ter que discutir o segundo turno no segundo turno hoje, se não tiver uma conjuntura que esteja a Janaide. Por quê? Porque eu não vejo nenhum pré-candidato fazendo o que ela faz. Não é fazer, é ter a sociedade junto. E não adianta falar que é de hoje que ela tem feito, que ela está aí. Foi até mesmo antes de ser vereadora. Se você for lá na feira, ela sempre está lá, ela está fomentando o comércio. Então, assim, eu acho que hoje é o melhor nome para a capital.
não tenho dúvida. Então, assim, hoje eu não penso no segundo turno sem Janed. Os outros vão ter que correr. As pesquisas todas porque, estão assim, indicando que vai dar isso, né? Que ela vai estar assim, lá. nós temos que trabalhar, nós temos que, igual diz o outro, nós estamos falando de técnico aqui. Então, assim, o que as pesquisas apontam? A Janed. Então, assim, hoje eu acho que nós temos que ver quem disputaria o segundo turno com a Janed. Eu acho que hoje é a maior incógnita. Que nós já tivemos pessoas lançando o nome, mas recua, lança, não, agora é fulano, agora é ciclano. Então, assim, é uma pessoa que tem apresentado projetos sólidos para Palmas, que eu acho que é o que o Palmas precisa, projetos sólidos. E a Janed tem demonstrado isso. Me diz uma coisa, quais são os políticos nacionais e locais que mais te inspiram? Nacionalmente, Jair Bolsonaro, Nicolas Ferreira e André Fernandes. Nicolas Ferreira, deputado federal por BH, por Minas Gerais, ele foi vereador em Belo Horizonte. André Fernandes, do Ceará. Tudo são os que mais me inspiram nacionalmente. Hoje, no Tocantins, eu vejo que nós estamos caindo numa mesmice na questão política. Hoje em dia, eu só vejo hoje eu vejo a Janed, eu vejo o Laurez, o vice-governador Laurez, que é que tem uma história grupo muito forte, um grupo forte, interior, tem uma história muito bonita no sul do estado. Eu vejo ele hoje, né, muito assim, de onde ele veio, onde ele começou como vereador em Dueré, né? Então, assim, eu admiro muito essas pessoas, mas eu acho que nós temos que a família tocantinense, a política tocantinense está muito enraizada nas famílias. Então, assim, eu convido a companheiros de bem, companheiros trabalhadores como se filho a ingressar. Herdasse o mandato do pai. Isso, nós ingressarmos na política, porque a política não é só ser candidato. Você está falando de renovação. De renovação, nós temos que renovar. Nós temos que renovar, porque tem um ditado que ele diz o seguinte: quem não gosta de política é governado por quem gosta. Uhum. Então, assim, nós, pessoas de bem, temos que estar sempre na política, sempre procurando, porque senão nós vamos ser governados pelos maus políticos. Porque eles sempre vão estar lá para ser votados. Então, nós, como pessoas de bem, temos que colocar o nosso nome à disposição. Tá com essa disposição para ingressar na política. Perfeito. A gente está caminhando para o final. Por favor, faça suas considerações finais, o tempo que quiser. Aqui eu só estou para agradecer o convite, a oportunidade de estar falando um pouco sobre mim, sobre o que eu penso. E é sempre uma honra estar com você, na sua companhia, meu amigo. E você sabe que você sempre pode contar comigo. Nós estamos aqui como segundo convidado e eu fico muito honrado com isso. Eu quero enfatizar novamente. Isso porque ontem ele não tinha agenda, viu, gente? Senão seria o primeiro junto com o deputado. Graças a Deus nós temos trabalhado, temos rodado. Então, assim, eu quero aqui também falar um pouco do que eu penso para Palmas. Aqui falar que aquela Avenida Tocantins, o tanto que ela prejudica os comerciantes. Aquela Avenida Tocantins ali tem que pegar e passar um trator naquele meio. Lá o carro refazer tudo, ele tem que circular, o comércio tem que girar. Porque o que mantém o poder público, o funcionarismo público, qualquer questão pública, são os impostos gerados pelos empresários, pelo empreendedorismo. Não importa se é um vendedorzinho de bombom igual eu fui, ou para a indústria. Eles que fazem ter arrecadação, que eles que fomentam o comércio, é os feirantes que fomentam o comércio. Então, assim, eu procuro muito essa questão, sou um defensor da geração de empregos. E só gera emprego fomentando o empreendedorismo. Porque a pessoa ela começa vendendo uma coisinha ali, mas quando ela tem que contratar mais alguém para ajudar. Então, assim, eu quero deixar esse meu posicionamento e quero lhe agradecer e que Deus abençoe essa sua nova empreitada. Que eu sei de todas as suas dificuldades, de tudo que você já passou e que você que tem um amigo e pode contar comigo. Muito bem, eu recebo com louvor as suas palavras. E quero dizer a quem não sabe, o Leoni é um amigo pessoal muito especial. Nos conhecemos por intermédio de um amigo em comum. Vou citar ele aqui, vou mandar para ele. Geiel, obrigado
por me apresentar o Leoni Júnior. Leoni Júnior é também um jovem tocantinense que eu me inspiro na sua garra, na garra da sua família que eu respeito, e tenho muita honra em recebê-lo aqui hoje no segundo episódio do nosso podcast. Nós ficamos por aqui. Todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, nós lançaremos novos episódios, mas este vai especialmente para o ar nesta sexta-feira. Abraço, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.